Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar aí sobre as eleições no Senado e na Câmara dos Deputados de ontem, que aquilo ali foi um fiasco. Honestamente, eu não consigo compreender. Aliás, eu até consigo compreender o Bolsonaro, eu não consigo compreender a direita, cara. Eu, sinceramente, cada dia que passa eu fico mais decepcionado com o comportamento de algumas pessoas que se dizem de direita. Mas vamos lá. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos começar. Depois de uma série ali de acordos que supostamente o Bolsonaro fechou, tanto com o Hugo Mota para a presidência ali da Câmara dos Deputados, quanto com o Alcolumbre para a presidência do Senado, a justificativa do Bolsonaro foi que simplesmente ele queria ter lugar na mesa, né? Foi o que aconteceu nas últimas eleições e eles ficaram como se fossem um partido fantasma. Afinal de contas, eles não tinham representatividade nenhuma na mesa diretora, nem em comissões, nem nada. E foi graças ao apoio deles ao último candidato, né, na Câmara dos Deputados, que a Carol Detone conseguiu assumir ali a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O que acontece? Eu acho que isso aqui foi mais um tiro no pé do que qualquer coisa. A internet simplesmente está trucidando a direita e com razão, cara, com razão. O Nicolas Ferreira ontem deu uma entrevista, né, ao pessoal da Globo News, onde ele disse que tinha ali os ideais dele, pela opinião dele, ele votaria no Marcel Van Hatten, que é mais alinhado com o que ele pensa, assim como o Magno Malta também no Senado se opôs a votar no Alcolumbre, e tiveram outras pessoas. O Marcos Duval, que levou lá uma lista dos crimes do Alexandre de Moraes cometidos contra ele, que é um senador federal da República, e logo depois ele abriu mão da candidatura, ele só se candidatou para poder ter ali, acho que 10 minutos para falar, né? E esse tempo de fala é muito importante. Afinal de contas, num governo hoje que você não pode dizer nada, e ter esse tempo de fala é muito importante. Então vamos lá. Logo depois disso, o que aconteceu? Houve a votação, Alcolumbre recebeu 73 votos e o presidente não permitiu que a votação fosse aberta, que era o maior interesse ali do pessoal da direita que andou reclamando. O que mais me chocou foi no pós, foi a comemoração, que eu vou mostrar para vocês aqui, e depois ele deu essa entrevista que também tá na tela que vocês vão assistir comigo, sobre ele falou exatamente sobre a anistia. Eu não sei qual foi o tipo de acordo que o Bolsonaro fez com eles, só que, até porque não é divulgado na íntegra, ele nas entrevistas comentou qualquer coisa sobre isso, mas não falou tudo que foi acordado, né? Além dos cargos ali na mesa, tinham pautas ali da oposição que eles queriam que fossem à votação e tudo mais, até porque os votos já têm. O que precisa é de alguém que ponha para votação, que no caso é a função do presidente, né? Só que da casa. Só que o problema é que o presidente não põe isso para votação. E esse é que é o maior problema. Pronto. Uma das coisas que o Bolsonaro falou que estava no acordo, e ele enfatizou isso, que a prioridade dele não era a inelegibilidade dele, ou reverter isso, ou o medo de ser preso, não era nada disso. A prioridade dele era a votação da anistia para os presos do 8 de janeiro, que estão presos lá injustamente. Seja você de esquerda, direita, de centro, da puta que o pariu. Eles estão presos injustamente. É injustamente, principalmente para aqueles que não quebraram nada. Mas mesmo assim, aqueles que participaram de badernas estão recebendo penas que não condiz com o crime que cometeram. Eu volto a falar de novo daquela senhora, mãe de 2 ou 3 filhos, que foi condenada a 17 anos de cadeia porque escreveu Perdeu o Mané na estátua cega lá do STF. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. 17 anos de cadeia para ela, em regime fechado, sendo que Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de cadeia e tá solto gravando TikTok, mostrando a vida lá nos apartamentos de cobertura, nas casas de praia. Isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Então, mas pronto, vamos seguir aqui. Agora, o que eu não consigo entender é se esses acordos, segundo o que o Bolsonaro disse, foram criados ali em cima da a prioridade é a anistia dos presos, por que o Alcolumbre já está falando que isso não é de interesse do povo?
O cara ainda nem esquentou a cadeira do Senado, da presidência do Senado, e já dá uma declaração dessas no reduto da esquerda, que é a Globo News. Por quê? E, cara, o Olavo de Carvalho bateu pra caramba no Bolsonaro por causa disso. Bolsonaro constantemente tem confiado nas pessoas erradas e tá perdendo o maior apoio que ele tem, que é o do povo. Ah, Murilo, mas são acordos que vão beneficiar, que vão dar ali lugares à mesa, que vão dar secretarias e tudo mais. Mas o problema é que a visão, a imagem que o povo tem disso é que a direita, segundo o Bolsonaro, a direita que segue ao Bolsonaro, tá se entregando ao Centrão, aliás, já se entregou ao Centrão e tá alinhado. Cara, você vê um cara da direita, isso pra mim foi indigesto. Você vê um cara da direita, fazer isso aqui, ó. Você tem ali o candidato que você vai votar e a direita vota no cara e depois o cara me faz isso aqui, cara. Bravo, bravo. Olha quem é esse cara aqui, mano. Olha quem que ele tá abraçando, meu. É surreal isso, cara. Pra quem não sabe, esse é Lindbergh Farias, líder do PT lá no Congresso. Isso aqui me enoja, meu. Tem coisas que às vezes vale mais a pena você passar 2 anos como um partido fantasma, sem ter secretaria, sem ter nada na mesa, mas manter ali a sua honra, cara. Porra, estamos unidos aí por um plano maior, por uma coisa melhor. Tá, eu sei que tem um acordo aí, um não, né? Vários acordos e tudo mais. Mas, cara, tem coisa, cara, que fica marcado. Fica marcado. E essa é uma das marcas. Isso aqui é uma cicatriz, mano. No movimento conservador, no movimento de direita. E principalmente para as pessoas que apoiam o Bolsonaro, cara. Então, na minha opinião, eu já critiquei várias coisas que o Bolsonaro fez e falou, porque, pronto, democracia é isso. Só que entre ele e o que nós temos disponível hoje, entre ele e o PT, entre ele e a esquerda, eu ainda prefiro o Bolsonaro, cara. Só que o Bolsonaro de hoje tá muito mais articulador, tá muito mais político do que o Bolsonaro brigão de antes, que foi quem encantou o povo brasileiro. Talvez seja a mesma situação do Donald Trump, que no primeiro mandato tentou agir de uma forma e depois foi excomungado praticamente, depois foi perseguido politicamente, tentaram por várias vezes pôr ele na cadeia, inelegível por 8 anos, que é isso que a oposição faz. E agora, quando ele voltou, agora é um arquiteto do jogo político. O cara tá amassando os opositores. Só que no Brasil, a história parece que se repete, igual nos Estados Unidos. Só que no Brasil, cara, se isso continuar caminhando desse jeito, Bolsonaro não vai ficar inelegível por 8 anos, não. Vai ficar inelegível por 50, isso se ele não tiver preso. Agora, honestamente, para você que é do meu público, que me acompanha há mais tempo, que tem aí um viés mais conservador, para você que é de direita, para você que é libertário, que me acompanha, isso aqui dá nojo em qualquer um. Vejam isso. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. Meu E Deus. eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante.
que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e vermos senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando um senador agride um ao outro por conta de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. A agenda do brasileiro não é essa. A agenda do brasileiro é a gente trabalhar todos os dias, incansavelmente, para diminuir a pobreza no Brasil. Populista. A pobreza nos rincões do Brasil. É um lixo. Então, eu espero, e vou apresentar isso todos os dias, poder ser um presidente altivo, equilibrado, mas ao mesmo tempo ter a coragem de dizer àqueles que insistem em trazer uma pauta que não é a agenda do parlamento para o debate principal. Presidente. Ela pode existir, ela vai existir, nós não vamos tirar o direito dela existir, mas ela não é a prioridade do Brasil nem do parlamento Eu ouvi brasileiro. o senhor. Isso aí é para vocês verem. Nitidamente ele já disse que ele precisa de ter somente um pouco de coragem, e terá, para recusar as pautas que ele julga que não são de interesse do Brasil. Fala isso para a família do Clezão. Fala isso para a família das pessoas que estão presas lá, que não levantaram o dedo para quebrar nada. Isso me revolta, mano. Isso me revolta. Isso é um comportamento de um filho de uma... Eu, honestamente, velho, isso aqui é que mata a direita. É esse tipo de comportamento que eu considero que é um tiro no pé da direita. Desculpa, eu tava lendo uma mensagem. É isso aqui que arrebenta com a direita, cara. A direita tá mais preocupada em brigar entre eles do que se unir para resolver o problema. Já dizia Olavo de Carvalho, você não tem que seguir as ideias. Você tem que escolher a pessoa, o líder, e seguir o líder ali, cara. Logicamente, com bom senso, fazendo análise, tá tudo correto. E, logicamente, você tem que escolher um líder que vá seguir por um rumo certo. Agora, todas as pessoas que seguiram as ideias do Bolsonaro viraram as costas para ele. Ou seja, ou você segue o Bolsonaro ali no que ele tá falando, ou você segue as ideias. Porque ele tem ideias de consertar o Brasil, só que cada um vai ter uma interpretação diferente de como o fazer. Agora, que isso aqui pra mim é um baita chute nas bolas que o Bolsonaro deu. Eu entendo a colocação de quer ter cargos ali na mesa diretora, quer ter secretarias. Eu entendo, cara. Eu entendo. Isso é um jogo político. Eu entendo. O que eu tô expressando aqui é a minha revolta pessoal com esse tipo de comportamento. E infelizmente, cara, a tendência disso aqui dar uma bola marrom que fede é enorme. É enorme, enorme, enorme. Porque, por exemplo, o Hugo Mota votou 88% a favor do governo. Os projetos do governo, 88% dos projetos ele votou a favor. Ele votava junto com o governo. Se o governo falava que não, era não. Se era sim, era sim. Ou seja, que tipo de diálogo se vai ter? É uma coisa assim... sem palavras. Hoje eu tô mesmo chateado com essa situação. Eu acho que a direita poderia ter lançado um candidato ali deles e se fortalecido e tentado. Pelo menos eles tentaram. Por mais que o jogo político eu também entendo que não pode ser feito assim, né? Mas pronto, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!